Foi um daqueles momentos únicos, impossíveis de repetir. Longe de casa, longe do idioma mãe, sem horários, sem compromissos, e tudo pela bagatela de um fim de semana. Maravilha. Esta é a palavra que repetia sem parar. Um fonema. Sim, fonema seria um termo mais adequado. E mais falava, e mais ria. Os dias estavam coloridos. O céu estava de um azul quase perfeito. O vento soprava calmo, sem ansiedades. As pessoas circulavam atendendo aos horários e funções. O dia era um dia útil. Para ela, um dia muito mais útil que qualquer dia útil. Rio. Vento sem ansiedade causa isso. Ventania paroxística cerebral. Como espasmos. Devia estar acometida de um deles, talvez do que sopra do sul, a partir do sul. Enfim. Na noite a cidade se transformava. A música denunciava a localidade. A dança expunha a sensualidade entre pernas e braços enlaçados. Havia cafés nas calçadas, mesinhas por todo lado, o murmurinho doce de quem sabe que venceu o dia, a espuma saindo de taças, o aroma fugindo de xícaras, os convites de entre e sirva-se, os olhares, o reconhecimento do estranho, do estrangeiro, do próximo distante. Os olhares eram curiosos, atentos, mas indisponíveis. Não havia aproximação ou ligação, apenas uma troca, como uma balança comercial a varejo. Enfim. Mas tinha o dia seguinte. Ainda bem. E o dia seguinte tinha hora e fuso horário a ser cumprido. Aí se fez o tal momento único. Receberam o aviso 2 semanas antes. No dia tal, em tal hora, será lida uma crónica da sua autoria em nossa rádio. No instante em que leu, perdeu até o ar. Ficou radiante. Se beliscou. Estava acordada. E viva. Se olhou no espelho, era ela mesma. Falou alto. Era sim, sua própria voz. Conferiu a mensagem. Sim, era o nome dela. Olhou em volta. Sim, estava em seus domínios terrenos. Saiu contando para quem pôde, para quem devia, para quem queria. Esbanjou mensagens. Ficou feliz. Assim, feliz. E o dia chegou. Agendou o horário com o relógio. Antecipou. Algumas emoções têm que ser vividas desta forma, com uma antecipação particular. Um fuso privado. Há que programar, aceitar, despertar. Seguiu à risca essas regras que inventou, como numa emergência. As emoções também necessitam de alguma defesa em causa própria. Assim fez. A diferença formal era de 4 horas. Ela mal acordara. Eles de lá almoçavam e liam a crónica que ela escrevera. Maravilha! Repetiu o fonema no final de semana. Sentou-se diante da tecnologia e aguardou. Começou o programa, escutou o que falavam. 2 jornalistas discorriam sobre as atividades, funções, histórias de vida, de vidas, com sotaque. E que belo sotaque! Nomearam a primeira leitura. Colocaram música intercalando falas. Iniciaram a segunda leitura. Mais músicas. Parecia que o tempo se distorcia e contorcia, quase igual à dança da região. Pernas e braços se envolvendo com ponteiros e números. Concluiu. A tal ventania paroxística cerebral deve ter piorado. Virou turvelinho. Ela avisou, com voz suave, com sotaque delicado. A próxima história vem de lá. Fala de uma região da seca. Fala de um povo, da história de um homem. Uma voz masculina iniciou a narrativa. A leitura, carregada de fonemas. Riu. Diferente de escutar o que se escreveu. A entonação que vem do outro, um tom mais alto ou mais baixo, de acordo com a própria interpretação, com o que considera destaque. Sentou na borda da cama, não se moveu, refém e cúmplice de uma alegria egoísta. Quando a leitura da crónica se encerrou, escutou. Ele nomeou, falou o nome dela e acrescentou o país de origem. Leu com firmeza, mas com delicada pausa na voz. Estavam a um oceano de distância, a 4 horas do tempo, mas sentiu ao lado, do lado, e num gestual de aperto de mão, agradeceu às jornalistas e ao narrador. Chorou.
Leda Rezende, Brasil.